Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja de todo mal. Então vamos para o nosso estudo de hoje, a vida de José e os últimos dias. Hoje nós vamos estudar José no cárcere, né? Estudo parte 11. É muito estudo da vida de José. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo da sua palavra. Que os teus filhos estejam estudando comigo e crescendo na revelação da sua palavra. Que possamos entendê-la conforme o Senhor quer nos ensinar. E me ajude a ser um instrumento em suas mãos. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de trazer a sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, a vida de José e os últimos dias. Então, os últimos dias que temos ainda nesta terra, né? Em Gênesis 39, versículo 22, nos diz o seguinte: E o carcereiro Mó, que é chefe, né, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro chefe não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Então a gente vê aqui José na responsabilidade daquele cárcere, né? Apesar de ser um preso, ele era um preso especial, né? Um preso que assumiu a responsabilidade da prisão, né? Já pensou um preso assumindo a responsabilidade da prisão? Então, versículo 22 do capítulo 39 de Gênesis nos relata José no cárcere e responsável por todos os presos. Todos os presos. José preso no cárcere injustamente, responsável por todos os presos, né, do cárcere. José estava ali injustamente porque ele não tinha feito nada, né? Ele não tinha feito o que a esposa de Potifar lhe havia acusado ele. Então ele não tinha feito. Mas José estava ali por um motivo. Deus não deixa os filhos dele sofrer sem ter um motivo, sem Deus usar isto para alcançar alguém. Devemos pensar nisso. Se eu estou passando por alguma coisa, é porque Deus quer me alcançar de alguma maneira, ou alcançar alguém, ou fazer alguma coisa. Não é à toa que Deus permite as coisas acontecerem com a gente. Então José estava ali naquele cárcere e tinha um motivo, né? E nós vamos estudar o motivo de José ter ido parar ali, né, no cárcere. Então, ele estava no cárcere injustamente e responsável por todos os presos do cárcere de Faraó, né? Então, aquele cárcere era a prisão do rei, que o rei tinha feito para os seus insubordinados, né? Aqueles que não o respeitavam. Então, aquele cárcere representa representa Jesus neste mundo. Então, José naquele cárcere representa Jesus neste mundo, né? Neste cárcere chamado mundo. Este mundo é uma prisão, nós devemos entender, para toda a humanidade que é pecadora. E ainda vive na carne, né? Pois ainda não saiu deste mundo para a eternidade. Então, quando Adão e Eva pecaram,
Eles saíram do jardim do Éden, onde tudo era muito bom, onde não havia pecado, onde não existia a desobediência a Deus. Então eles saíram para este mundo, que é uma prisão, que é um cárcere para todos os condenados que desobedece à palavra de Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles quebraram a lei de Deus e foram expulsos para a prisão. E nessa prisão chamada mundo, em que vivemos, mundo material, mundo visível, onde Adão e Eva foram tendo seus filhos, e esses filhos também já nascem condenados, porque já nascem no pecado e nessa prisão, certo? Então José representa, naquele caso, representa Jesus neste mundo. Ele veio a este mundo, ele veio a este cárcere, para quê? Para cuidar desses prisioneiros. Jesus não tinha culpa de nada. Jesus estava aqui, mas Jesus nunca pecou. Jesus não tinha culpa. Deus enviou ele para cá. Por quê? Porque Deus tinha alguma coisa a realizar neste mundo através de Jesus. Então, e ainda vive na carne, nem todos que vivem neste cárcere estão na carne, fazendo a sua vontade, pecando, desobedecendo a Deus, mesmo aqueles que já têm Jesus, mas ainda são pecadores, né? E ainda estão neste mundo, para o quê? Para aprenderem a viver segundo a vontade de Deus. Porque nós só vamos sair deste cárcere quando formos para a eternidade. Então, José representa Jesus neste mundo caído, né? Neste mundo caído e cuidando. Então, José está cuidando de todos os presos do Pai eterno. Então, Jesus, neste mundo caído, ele está cuidando de todos os presos do Pai eterno nesta terra. Então, Jesus veio para cá para cuidar de toda a humanidade. Jesus veio para salvar todos aqueles que querem esta salvação. Quando Adão quebrou a lei de Deus e não se arrependeu para continuar no Éden, então Deus expulsou o casal para esta terra que se tornou um cárcere para todos aqueles que desobedeceram e desobedecem às leis do Pai eterno. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos pecaram. Então todos estão nesse cárcere, nessa prisão. Mas Deus é maravilhoso e nos deu uma nova oportunidade de sairmos desta prisão, desta condenação ao lago de fogo, ao inferno. Ele mandou Jesus para nos tirar desta condenação. Aqueles que querem, aqueles que creem, aqueles que recebem, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem os seus erros e vêm para Jesus, saem dessa prisão, porque Jesus veio para nos dar essa segunda oportunidade. Deus colocou todos estes desobedientes, que é toda a humanidade, sob o domínio do carcereiro Satanás. Satanás também é uma criatura desobediente a Deus e morta. Não tem mais jeito. Satanás já é condenado. Mas a humanidade ainda tem uma oportunidade de sair desta condenação ao inferno, né? Ao lago de fogo. Basta crer e receber Jesus como seu Salvador. Basta crer que Jesus é o seu Criador, é o seu Salvador, que Jesus deu a vida dele para nos salvar. Então, se você crer e receber, então você sai desta condição de condenado, né? Aqui em 1 João 5, capítulo 5, versículo 19, nos diz o seguinte. João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, 1 João 5,19 diz, João diz que nós, os filhos de Deus, somos de Deus.
Mas o mundo todo jaz no maligno. A gatinha está miando, querendo entrar. Então, João nos diz que o mundo jaz no maligno. Ou melhor, o maligno que é morto e levou Adão e Eva à morte espiritual, ficou responsável por este mundo material, que é um mundo de mortos, como ele, Satanás. Só que Satanás é o líder deste cárcere, onde está preso todos os desobedientes às leis do Pai Eterno. Então, todos pecaram e carecem de Deus, né? Carecem da glória de Deus, precisa de Deus. E por isso Deus mandou o Filho dele, mandou Jesus a este mundo, a este cárcere, a esta prisão, né, eterna. Essa prisão, né, aqui nessa terra, para aquele que der ouvido à sua voz ser liberto. José no cárcere representa Jesus que está no cárcere para cuidar destes presos do faraó, que neste texto representa Deus, né? O faraó nesse texto representa o Pai Eterno como dono de todo o mundo. Então, faraó representa Deus como dono de todo o mundo. E o cárcere representa a terra caída no pecado, onde todos vivem no pecado. O cárcere representa esta terra. E Faraó representa o dono da terra. Representa o rei dos reis. E José representa Jesus como homem nesta terra, com um objetivo: salvar a humanidade. Aqui em Gênesis 40, versículo do 1 ao 4, nos diz assim, Gênesis 40, do 1 ao 4. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. Então, aqueles 2 eunucos, aqueles 2 servos de Faraó, eles ofenderam o seu rei, o seu senhor, e Faraó os colocou nas mãos do guarda, né, do Potifar. Então, os versos do 1 ao 4 nos relata que neste cárcere foi preso 2 servos especiais de Faraó. Eles eram o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. O padeiro-chefe e o copeiro-chefe representam os 2 reinos ou casas de Israel e de Judá. O copeiro-chefe representa a casa de Israel, representa Samaria, que representa a igreja. Nós sabemos que a Samaria representa a igreja, né? É a casa de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, reino de Israel e reino de Judá. E depois que terminou o reinado, ficou sendo chamada casa, né? Casa de Israel e casa de Judá. E a casa de Israel é a mesma Samaria.
E a Samaria foi a que veio para Jesus em João capítulo 4. E a Samaria hoje é a igreja. Então, o padeiro, chefe, representa a casa de Judá. Esta é Israel do templo de Jesus, quando Jesus veio, e hoje, nos nossos dias. Então, essa Israel de hoje é a mesma casa de Judá. O copeiro-chefe representando a Israel espiritual, que é a igreja, e o padeiro-chefe representando a Israel terrena, que é a casa de Judá. Aqui no versículo 1 de Gênesis 40, nos diz, o copeiro e o padeiro ofenderam o faraó e foram presos. Então, faraó neste texto representa Deus. Em Ezequiel 23, do 1 ao 4, e 9, 11, e do 17 ao 18, vou ler aqui para ficar mais compreensível para os irmãos. Então, aqui fala dos dois reinos de Israel ofendendo ao seu rei, ofendendo ao seu senhor, como fez o padeiro-chefe, como fez o padeiro e o copeiro-chefe ofendendo o faraó. Aqui Ezequiel 23, do 1 ao 4, nos diz: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seus seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria, Aolá, e Jerusalém, Aolibá. Então, Deus aqui está falando dos dois reinos, das duas casas de Israel, que se prostituíram com outros deuses, adoraram os ídolos das outras nações, e Deus está narrando isto como se o reino de Judá e o reino de Israel fossem duas mulheres, filhas da nação de Israel. Aqui os versos do 9 ao 11, Deus continua falando para o profeta: Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, levaram escravos, né? Eles foram escravizados, mas a ela mataram a espada, tornou-se falada entre as mulheres e sobre ela executaram os juízos. Então, aqui, e vendo isto, sua irmã Aolibá, que é Judá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Quer dizer, o pecado do reino de Judá, da casa de Judá, foi maior do que da casa de Israel. Os versos do 17 ao 18 diz assim: Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impudícias, seus ídolos, né? E ela se contaminou com eles. Então a sua alma apartou-se delas. Então a sua alma se apartou-se delas. Assim, pois, a descoberto as suas vasidões. Assim, pois, a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma da sua irmã. Então Deus está dizendo
que se apartou tanto de Judá como de Israel. Então, tanto a casa de Israel como a casa de Judá ofenderam o seu Deus, ofenderam o seu esposo, ofenderam o seu Senhor. Assim como o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, representando as duas casas de Israel, ofenderam o faraó, que representa Deus. E aqui em Ezequiel nós estamos vendo os dois reinos ofendendo a Deus quando substituíram Deus por outros deuses que não são Deus, né? Deus está falando do reino de Israel e da Samaria, né? O reino de Israel é a Samaria, e do reino de Judá, que é este Israel de hoje. Deus está falando da idolatria tanto da casa de Israel como da casa de Judá. Deus está falando da ofensa que todo Israel fez a ele como o seu Deus, como o Deus de toda a nação de Israel. Tanto a casa de Israel como a casa de Judá ofenderam o Pai Eterno quando eles escolheram para si outros deuses, abandonaram o seu Deus e receberam carta de divórcio. Deus se afastou, e ele diz aqui, a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Então Deus está dizendo que ele se apartou do reino de Judá, como já tinha se apartado do reino de Israel. Deus está falando da ofensa que todo o Israel fez a ele como Deus de toda a nação de Israel, né? O Pai Eterno foi ofendido, foi desonrado, foi humilhado, né? Quando a nação de Israel escolheu para si outros deuses, tanto como o reino de Israel como o reino de Judá. E assim faz nós, como igreja, quando escolhemos outros deuses no lugar de nosso Deus. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é um Deus para nós. Quando eles fizeram isso, eles não somente ofenderam o seu Deus, o seu Senhor, não é? O seu Salvador, o seu esposo, né? Eles também o desonraram e Deus se afastou deles. Deus os colocou no seu cárcere, aos cuidados de José, que representava Jesus, que no Novo Testamento estava em espírito neste mundo, cuidando destes presos. Então, no Velho Testamento ele estava no mundo, porque Deus ele nunca abandonou o seu povo totalmente. Ele se afastou da direção porque o povo não quis mais ele como Deus. Eles estavam adorando outros deuses, mas Deus nunca se afastou totalmente do seu povo. Ele estava em espírito no Velho Testamento. Ele estava ali cuidando e querendo o seu povo de volta, mas o povo era duro de coração. Já no Novo Testamento, ele estava encarnado em forma de homem, cuidando tanto de Samaria, que é a casa de Israel, a casa de Israel, né? A igreja, né? Que Samaria são as 10 tribos de Israel. E junto com essas 10 tribos estavam os gentios, né? Porque no Velho Testamento Deus abandonou e eles se uniram com as outras nações, como eu tenho dito aqui, né?
Então, Deus, ele, no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, Deus encarnado, foi a Samaria, né, naquela cidade, uma das cidades lá de Samaria, dos samaritanos, e eles receberam Jesus como seu Messias e começaram a voltar para Jesus. Então, no Novo Testamento, Jesus estava cuidando não só dos judeus, mas também dos samaritanos, né? Então, como Jesus estava cuidando tanto de Samaria, dos samaritanos, a casa de Israel, como de Jerusalém, a casa de Judá. Nos nossos dias, Jesus está em espírito. Presta atenção. No Velho Testamento, Jesus, Deus, né, estava em espírito cuidando da nação de Israel. Quando Jesus veio, ele estava em carne e osso, Deus encarnado. Se encarnou em um ser humano, ele nasceu como um bebezinho. Mas nos nossos dias, ele está em espírito, cuidando do seu povo. No Velho Testamento, ele estava com o seu povo, cuidando do seu povo. No Novo Testamento, no tempo que Jesus veio, ele estava com o seu povo. Mas nos nossos dias, quando Jesus subiu ao céu, ele não está mais somente com o seu povo. Jesus, em espírito, o Deus Espírito, ele está dentro de cada pessoa que se tornou igreja de Jesus. Então, quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador de sua vida, arrependido dos seus pecados e confessando-os a Deus, então essa pessoa se torna igreja de Jesus. Essa pessoa se torna morada do Pai Eterno. E o Pai Eterno é Espírito, como Jesus disse, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, o Espírito do Pai Eterno vem morar dentro da pessoa. Ele não está mais só com a pessoa, ele está dentro da pessoa. Mas Judá, Jesus ainda está, ele não está dentro dos judeus, porque eles não creem. Só aqueles judeus que creem em Jesus se torna igreja. Mas Jesus está na nação de Israel, ele está do lado de fora da vida das pessoas. Ele está como estava no Velho Testamento, ele está acompanhando de longe. Por quê? Porque os judeus rejeitaram Jesus como seu Messias. Eles ainda hoje rejeitam Jesus. Então, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele está cuidando dos judeus, mas de longe, não é? Então, no Velho Testamento, ele não estava dentro da pessoa, ele andava com a pessoa, ele estava com as pessoas, como Jesus, ele estava com os discípulos, mas ele não estava dentro dos discípulos. Então, quando foi que Jesus veio para ficar dentro dos discípulos? Quando ele voltou para o Pai e veio para cá novamente em forma de Espírito, não é? Aqui em Gênesis 40, versículo 2, nos diz o seguinte: e indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe. Então, nos diz que Faraó se indignou, ele se irritou, ele se irou muito com os seus 2 servos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, pois os 2 tinham privilégios de servirem. Então, os outros presos não tinham esse privilégio. Os outros presos representam as outras nações, né?
representam os gentios sem Deus, mas a casa de Israel e a casa de Judá, eles tinham o privilégio de servir a Deus. Mas o que foi que eles fizeram? Eles ofenderam o faraó, eles desonraram o faraó, eles ofenderam a Deus, eles desonraram a Deus com a sua idolatria, e eles foram parar no cárcere, na prisão. Mas quem estava lá na prisão? O José, que representava Jesus. Então Jesus veio a esta terra para cuidar não somente da casa de Judá, mas da casa de Israel também. Então o faraó os entregou nas mãos do capitão da guarda, o qual os colocou no cárcere, onde José estava. E Potifar entregou o copeiro e o padeiro na responsabilidade de José, para que José cuidasse deles. Então Deus entregou tanto a casa de Israel como a casa de Judá nas mãos de Jesus, para que ele cuidasse deles. Lembrando que o copeiro representa a casa de Israel e o padeiro a casa de Judá. José representa Jesus, né? Então, Jesus neste mundo, cuidando das duas casas de Israel, quando Jesus foi para o céu preparar um lugar para o seu povo, ele mandou o Espírito Santo, né? Que em Lucas 10:35 é representado como hospedeiro, que era responsável pela estalagem, que é a terra. Então aqui essa parábola do bom samaritano também retrata o Espírito Santo e Jesus cuidando dos dois reinos de Israel. Então Jesus sendo representado pelo samaritano e o Espírito Santo pelo hospedeiro. E a hospedaria é o mundo, né? E o homem doente, a casa de Judá, que está doente do pecado, que ainda não reconheceu Jesus. E os demais hóspedes daquela hospedaria é a casa de Israel, que são pessoas de todo o mundo. Então, entenderam? Então, aqui em Lucas 10:35, o Espírito Santo é retratado como hospedeiro que está cuidando. Jesus foi para o céu, mas entregou a casa de Israel e a casa de Judá na responsabilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de cada um que faz parte da Igreja de Cristo, mas em Israel ele não está dentro de ninguém, porque eles ainda não reconhecem Jesus como Salvador. Na casa de Israel, na casa de Judá, nessa Israel de hoje, o Espírito Santo está como no Velho Testamento, né? Está em Israel, mas não está dentro das pessoas, né? Lá em Israel, a não ser aqueles que têm Jesus, aqueles que já são igreja. Porque a casa de Israel é a igreja, mas a casa de Judá, esse Israel de hoje, é o Israel terreno, que não quer Jesus. Então, eles precisam se arrepender para se tornarem igreja, né? Então, o hospedeiro que era responsável pela estalagem, que é a terra, e também ficou responsável tanto por todos os hóspedes da hospedaria, que são pessoas de todo o mundo, que são crentes de todo o mundo, pessoas que já têm Jesus de verdade, que já creem em Jesus em todo o mundo, que são, né, estes filhos de Deus. Como também ficou responsável de cuidar do homem doente, que é Judá, né? Até a volta do samaritano, que é Jesus. Então, Jesus deixou o homem doente na responsabilidade do hospedeiro, deu 2 moedinhas para ele, essas moedinhas representam 2000 anos, e disse para ele cuidar desse homem doente até a volta dele, Jesus. Então esse homem está doente, ainda hoje está doente, porque ainda hoje ele não se converteu, né? Em João 14, do 16 ao 18,
e 26, Jesus fala dele mesmo vindo até nós. Então vamos ver aqui João 14, aqui fala Jesus vindo até nós como sendo o Espírito de Deus, né? João 14, ele diz assim, João 14 do 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus está dizendo que ele não ia deixar a igreja dele só. Ele viria, e ele veio, aqui no versículo 26, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo é o próprio Jesus, que veio em Espírito para estar com o seu povo. E Jesus está com o seu povo, tanto com o povo chamado Igreja, que é a casa de Israel, como o povo chamado Judá, que é essa Israel de hoje, só que ele não está dentro dos judeus, ele está do lado de fora da casa dos judeus, ele está batendo na porta, querendo entrar, mas eles não abriram ainda a porta, né? Então, aqui em João 14, do 16 ao 18 e o verso 26, Jesus fala dele mesmo vindo até nós, não mais em corpo humano, mas em espírito. João 14, 18, né? Para em espírito não estar somente habitando conosco, porque quando Jesus estava em carne e osso, ele estava habitando conosco. Mas quando ele foi ao Pai, ele voltou em espírito para estar dentro de nós, não só conosco. Ele está com os judeus, ele está com os judeus, mas com a igreja ele está dentro da igreja, porque a igreja já tem Jesus como Salvador. Os judeus ainda não, ainda vão se converter, né? O remanescente. Mas para estar em nós, ou melhor, estar morando dentro do salvo. Então, João 14, 17. Jesus, como homem, não podia morar dentro de outro ser humano. Como ser humano, Jesus não podia habitar dentro de nós. Mas em espírito, ele podia morar dentro de todos os seus filhos. Pois como espírito, ele é o Pai da eternidade, que estava dentro do homem Jesus, o homem Deus. Então, como ser humano, como pessoa, como carne e osso, Jesus não poderia estar dentro de nós. Ele tinha que estar conosco, andar conosco, falar conosco, como ele fazia com os discípulos, né? Mas como Espírito, ele mora dentro de nós. Ele está dentro de nós, ele habita dentro de nós. Ele não habita dentro dos judeus, porque os judeus ainda não reconhecem ele. Com os judeus, ele está com os judeus, mas ele não está dentro dos judeus, a não ser aqueles que já se tornaram igreja, né? Aqui em Gênesis 40, versículo 5, nos diz que o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho. O versículo 6 nos diz, José foi ver como estavam os presos do rei, né? Do rei do Egito, né? Do faraó. O copeiro e o padeiro. Então José foi visitar o cárcere. Na verdade, José estava no cárcere. Ele foi visitar aqueles dois presos, né, especiais, o padeiro e o copeiro. Só que José viu que eles estavam perturbados. Eles estavam preocupados com o sonho, né, que tiveram.
e não sabiam a sua interpretação. Eles estavam muito preocupados. Aqui no versículo 7 e 8 nos diz assim: então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então, aqui José disse para os servos do faraó. José, ele diz: não são de Deus as interpretações? Então vocês podem me contar este sonho, que eu vou interpretar. E José aqui, nesse verso, José, ele vai representar o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é quem interpreta ele interpreta a palavra dele para nós. O Espírito Santo é quem revela a palavra dele para nós. O Espírito Santo é quem nos dá o entendimento da palavra. E aqui o Espírito Santo iria dar essa interpretação para José. E José passar para os dois servos de Faraó. Por isso José disse: conte-me os sonhos, que eu darei a interpretação. Porque a interpretação vem de Deus. Então, a interpretação que José ia ter viria do Espírito Santo. Então, José aqui iria representar o Espírito Santo, dando a interpretação do sonho daqueles homens. Aqui no em Gênesis 41, o verso 45, nos diz assim. Gênesis 41, 45 diz: e Faraó chamou a José de Zefanate Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. Então aqui Faraó, ele deu o nome de José de Zefanate Paneia, que significa para os judeus o revelador. Então o nome Zefanate Paneia representa ou significa revelador de segredos. Então, quem revela os nossos segredos é o Espírito Santo. Então, José, ele aqui, nessa passagem, ele está representando o Espírito Santo, que revela os nossos segredos, que revela, que esquadrinha os nossos pensamentos, que nos dá a interpretação dos sonhos que temos, que Deus nos dá muitas vezes. Ele nos revela alguma coisa através de sonho, mas muitas vezes não sabemos interpretar. Mas o Espírito Santo nos dá a interpretação também da palavra. Muitas vezes nós não entendemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá o entendimento. Então, o Espírito Santo é quem revela os segredos. Então, José, no versículo 18, em Gênesis 48, faz a seguinte pergunta: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Este José, que irá interpretar o sonho do copeiro e padeiro, representa o Espírito Santo, que nos dá
as interpretações, inspirações e revelações da palavra de Deus. Aqui os versos do 9 a 11 nos diz o seguinte, 39 do 9 a 11 diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Peraí, acho que eu estou aqui no 40, estou no lugar errado aqui. Então, Gênesis 40, do 9 a 11, eu estava no 39, do 9 a 11. Então, contou o copeiro-chefe o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 brotos, os quais, brotando a sua flor, saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então, este foi o sonho do copeiro-chefe. E ele contou a José. Então, no versículo 9 e 11, o copeiro conta o sonho dele para José. E José dá a interpretação do sonho do copeiro. No versículo 12, José dá a interpretação do sonho do copeiro. Qual é a interpretação? Versículo 12. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 brotos, os 3 ramos, são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo. Então, Faraó iria levantar a cabeça do copeiro-chefe. O que significa levantar a cabeça? Significa que Faraó iria restituí-lo ao seu cargo, né? O copeiro representa a casa de Israel. Já o padeiro representa a casa de Judá. Tanto a casa de Israel e a casa de Judá, antes de se dividirem, elas serviam o rei dos reis. Mas depois da divisão da nação de Israel em 2 reinos, tanto a casa de Israel quanto a casa de Judá passaram a adorar ídolos, ofendendo assim o rei dos reis, e foram presos no cárcere do Faraó. O cárcere do Faraó é este mundo, esta terra. O copeiro entregava o copo de vinho na mão do rei, do Faraó. Já o padeiro entregava o pão. O vinho representa o sangue, preste atenção, que aqui um ficava com o vinho e o outro com o pão. O vinho representa o sangue de Jesus, que o copeiro entregava na mão de Faraó. Então, o sangue de Jesus é o que lava os nossos pecados. O copeiro, ele voltou ao seu cargo, porque o copeiro representa a casa de Israel. A Samaria, que veio para Jesus e teve os seus pecados perdoados. Mas o padeiro, o chefe, que representa a casa de Judá, ainda não veio para Jesus. Eles ainda não foram perdoados. E o copeiro e o padeiro, chefe, o pão, representa a carne de Jesus, que foi toda retalhada, que foi entregue para ser morta. Então, o vinho representa o sangue de Jesus. O pão representa o corpo de Jesus. Logo, quando a nação de Israel estava unida, ela oferecia ao Pai Eterno, que nesse texto é representado pelo Faraó,
Então o Pai Eterno é o Rei dos Reis. A oferta de cordeiro, então, tanto a casa de Israel como a casa de Judá, eles entregavam para o Pai Eterno ofertas de cordeiro que representava o Filho de Deus, Jesus Cristo, que seria morto naquela cruz, né? Então, eles ofereciam essa oferta a Deus e Deus aceitava, né? Então, esse cordeiro que representava o Filho de Deus, se doando como oferta ao Pai Eterno. Então, o cordeiro que eles sacrificavam a Jesus, a Deus, representava Jesus se sacrificando por cada um deles, por cada um de nós. E o Pai Eterno era servido, ele aceitava aquela oferta. Mas quando a casa de Israel, a casa de Judá, ofenderam Deus, aceitando outros deuses e abandonando o Pai Eterno, então o Pai Eterno entregou eles neste cárcere para ser dominado por Satanás. Mas aí Jesus veio, Deus mandou Jesus, e Jesus tomou de conta do cárcere, mesmo preso no corpo dele aqui, ele ficou cuidando tanto da casa de Israel como da casa de Judá. Aqui em João 4, do 39 ao 42, nós já falei muito, a casa de Israel reconhecendo Jesus como sendo o seu verdadeiro Deus e Senhor, sendo o seu Messias. Então, eles reconheceram, você lê lá em João, capítulo 4, versículo do 39 ao 42, Jesus está sendo reconhecido pelos samaritanos como seu Senhor, como seu Deus, como seu Messias. E eles convidam Jesus para estar com eles. Então, aí eles começam a voltar. E foi por isso que o copeiro-chefe voltou a entregar o copo de vinho na mão do faraó. Então, a casa de Israel voltou a servir o Pai Eterno. Então, ele recebeu a graça de voltar a entregar o cálice de vinho na mão do Rei dos Reis. Então, a casa de Israel, que representa o copeiro, recebeu do faraó a graça de voltar a entregar o cálice de vinho na mão dele, do faraó, não do Rei dos Reis. Ou melhor, a casa de Israel, que é a igreja, voltou a servir o Pai Eterno. Então, quando Samaria se arrependeu e reconheceu Jesus como seu Messias e pediu ele para ficar com eles, então eles estavam voltando para casa. E Jesus, como Pai Eterno, deu novamente o direito de eles voltarem a servir a ele. Agora eles se tornariam nação, mas não terrena mais, mas a nação espiritual. E com todo o direito de servi-lo novamente, o Pai Eterno. Só que agora é cada um individualmente que faz parte da igreja, que é a oferta a Deus. Então, a igreja de Deus, de Jesus, não é mais uma nação toda, mas sim pessoas individualmente que se entregam a Cristo e Cristo vem morar dentro delas. E essas pessoas juntas se chama igreja. Aqui em Romanos 12, 1 nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então agora nós, como é a igreja de Jesus, não fazemos mais oferta de cordeiro a Deus. Nós aqui somos o sacrifício. O nosso corpo tem que ser entregue como sacrifício. Então nós temos que fazer o sacrifício de fazer
a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós temos que matar a nossa carne para não fazer o que queremos, fazer este sacrifício. Nós somos o sacrifício, como Paulo diz aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que, na razão, fazer este sacrifício de obedecer a Deus, de servir a Deus por amor. Mas a casa de Judá, por ter rejeitado o Deus homem, foi tirado dela o direito de levar a mensagem de salvação ao mundo. E foi dado esta missão para a casa de Israel, ou igreja, né? A casa de Judá será morada de demônios, pois será de lá onde o anticristo vai governar. Então, esta missão era da casa de Judá, de levar a mensagem de Deus para todo mundo. Mas eles rejeitaram o Salvador. Então, Deus, ele deu para Israel essa missão. Então, Israel voltou a ter o direito de servir o faraó. Então, o copeiro representa a casa de Israel. Com o copo na mão, do copo de vinho entregando para o faraó, significa que nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e fomos ressuscitados espiritualmente. Estamos na presença do Rei dos Reis, e o Rei dos Reis, que é o Pai Eterno, está dentro de nós. Já os judeus, foi tirado deles esse direito de servir a Deus, de servir o faraó, porque eles rejeitaram Jesus Cristo, o único salvador deles. Então a casa de Judá será morada de demônios, pois será esta Israel, né? Esse Judá, esse Israel de hoje, eles serão que morada de demônios. Lá vai ser morada de demônios. Por que assim? Como assim morada de demônios? Então, porque Satanás, em forma de homem, vai governar de lá. Então, o anticristo vai botar o trono dele lá. E o anticristo é demônios. Então, em Gênesis 39:14, José pede o copeiro para quando? Deixa eu ver aqui. Gênesis 39:14, José diz assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Então, José pede o copeiro para quando o Faraó lhe restituir o cargo, que ele lembre dele, fale dele para o Faraó. Mas o copeiro se esqueceu de José. O mesmo aconteceu com Jesus. Jesus, ao se retirar deste mundo, disse para a sua igreja falar dele em todo o mundo. Mas a igreja dormiu. Mateus 25 diz que as virgens dormiram, né? Ou melhor, a igreja se afastou do seu Senhor. Esse dormir aí é a igreja se afastando de Deus. É o reino de Judá se afastando de Deus, de Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o povo, a igreja, no passado tempo, foi se esquecendo, foi se importando, se preocupando mais com as suas coisas materiais. Isso é sono espiritual. Então a igreja se afastou do seu Senhor. A igreja se esqueceu do Rei dos Reis e cada um foi cuidar da sua própria vida nesta terra. Você pode ler isso no Apocalipse 3, do 15 ao 20. As virgens, ou melhor, a igreja Laodiceia, só se importa com as coisas deste mundo.
Em Mateus 25, 6 e Apocalipse 6, do 1 ao 2, o Rei dos Reis bateu à porta e está avisando, aqui no Apocalipse 6, do 1 ao 2, começa a abertura dos selos. A abertura dos selos é o aviso de Deus para a igreja. E Mateus 25, 6, a igreja, as virgens estão acordando. Então, este aviso Deus está dando para a igreja acordar, para a igreja vir, voltar para o caminho, voltar para o seu Deus, voltar a servir a Ele como antes, voltar a ser cheio do Espírito Santo. Jesus está vindo buscar a sua igreja e ela precisa acordar e se preparar, tomar o seu banho, sua limpeza, fazer a limpeza, que o Espírito Santo nos limpe os pecados. Vestir as suas roupas de santificação, de santidade. Se adornar com suas joias preciosas, para em breve irmos ao encontro do nosso noivo, do nosso esposo. Os selos foram para acordar a igreja. Já as trombetas é para a preparação, porque ao toque da 7ª trombeta, a igreja vai subir, vai ser arrebatada. Então, nós precisamos prestar atenção e nos preparar, porque já está perto, as trombetas já começaram a ser tocadas. Agora eu pergunto, e você? Está se preparando, está preparado para quando a 7ª trombeta for tocada, você ser chamado para o encontro do seu noivo, para o encontro de Jesus nos ares? Você que já recebeu a graça de voltar a servir a Cristo, você está servindo Ele de verdade ou você está mais preocupado com as coisas deste mundo? Então Jesus, Ele quer que estejamos sendo dignos de servi-lo com amor. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo da sua palavra, a vida de José, que nos mostra também os últimos dias aqui na terra. E que possamos aprender que nós somos esta igreja, nós somos esta casa de Israel, nós somos este reino que se tornou espiritual, porque já recebeu Jesus, que é espiritual, porque já nascemos de novo, já temos um espírito vivo, porque Jesus nos deu vida, porque o sangue de Jesus já nos lavou os pecados, e nós voltamos a ter direito, por graça de Cristo, de estar servindo a Ele novamente. Mas que possamos voltar ao primeiro amor e a servi-lo com amor, com dedicação, honrando o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso esposo, e servindo Ele com toda a dedicação. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a fazer sempre a sua vontade. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para frente, dê o seu bonzinho, comente, e assim você está ajudando tanto a evangelizar como fortalecer a fé de alguém. E até o próximo estudo e até terça-feira.